Estamos de volta e agora a gente fala sobre algo que mexe com a autoestima de algumas mulheres, as manchas na pele. E uma delas é o melasma. Por isso eu recebo aqui no estúdio o dermatologista Diego Betti, que está aqui conosco já e vai nos ajudar a tirar dúvidas sobre esse assunto, né, que incomoda tantas mulheres, né, doutor? Seja muito bem-vindo aqui ao Ver Mais. Isso mesmo, então agradeço aí o convite e sempre à disposição para esclarecer. Nós que agradecemos. Então vamos falar o que é o melasma, né? Porque algumas pessoas têm dúvidas do que é. Bom, melasma é uma mancha, né, no rosto, principalmente de mulheres jovens, então depois aí do início do período menstrual começa a aumentar os níveis hormonais, né? Pode ser vista também após a gravidez, tá? E pode ser vista em homens, mas é muito menos comum, né? Cada mais ou menos 10 mulheres, um homem é afetado. Então, geralmente são manchas até simétricas, né? Então, o mesmo aspecto no rosto. A gente nessa tá vendo região aí das fotos que tá ótimo, né? Nas bochechas, testa, em torno da região dos lábios, né? São manchas geralmente acastanhadas, pode ter um tom avermelhado de fundo, né? São manchas adquiridas, isso não é congênito, a pessoa não nasce com isso. E a causa dessa mancha mesmo, desse surgimento? Isso. O que a gente sabe hoje não tem uma causa específica. Quando a gente fala assim, a dor de garganta, né? A gente não, tem uma bactéria que ataca lá suas células, né, da região da garganta, toma um antibiótico e acabou, né? Então, no caso do melasma, não é assim. Então, a gente conhece alguns fatores que são gatilho, né, que causam o início, né, do problema, mas a gente não sabe ainda exatamente a causa. Então, os principais fatores, como eu estava falando, porque mulher, né? Então, principalmente os hormônios femininos estão envolvidos, o estrogênio, né? Então, pílula anticoncepcional, momento da gravidez, onde há esse aumento, né, modificação da relação hormonal com todos os órgãos, incluindo a pele, a gente vê um aumento da incidência dessa mancha. E na pós-menopausa é menos comum e até o melasma tende a melhorar depois da menopausa, e a gente acha que tem relação direta com isso. E o segundo fator principal é o sol. Então, as células do melasma, vamos dizer assim, que fazem pigmento na sua pele, que dão um bronzeado bonito, né? Então, o povo brasileiro, né, é miscigenado, né? Tem esse gene, né, que deixa a pele com uma cor, né, bonita. Sim. Mas também essa genética, ela predispõe ao aparecimento dessas manchas irregulares no rosto. Então, uma pequena dose de sol, uma pequena, né, radiação ultravioleta, pode causar uma grande, né, produção da melanina, da proteína que dá o bronzeamento, mas também mancha o rosto. Todas essas manchas escuras são melasma ou a gente pode estar confundindo com alguma outra? Perfeito. Então, o dermatologista, né, o médico que cuida da pele, do cabelo, das unhas, né? Então, ele vai ajudar você a fazer esse diagnóstico também, né? Então, existem outras doenças, sim, que causam manchas no rosto, porque o melasma também pode causar no pescoço, no colo, nos braços. Tem a mesma aparência do melasma? Que tem uma aparência muito semelhante, né? Então, por exemplo, uma dermatite de contato que deixe o rosto, né, depois manchado, que a gente chama de pigmentação pós-inflamatória. Então, acne que a pessoa tem, né, com frequência, e essa inflamação do rosto também produz essas manchas. Algumas outras manchas que são congênitas, né, que podem, né, ser exacerbadas ao longo da idade, também podem se confundir com o melasma. Então, e como o senhor falou agora da idade, existe uma faixa etária em que o melasma ele surge mais ou não? Isso. Então, após, né, o período ali, né, da primeira menstruação é mais comum da gente ver, mas geralmente é mulher de meia idade depois da gestação, tá? Durante ou depois da gestação. E não tem cura? Hoje a gente não tem ainda uma cura, né? Então, como eu falei assim, né, não existe um antibiótico, eu vou lá, uma bala de prata que eu vou lá e acabo com a doença. Então, existem vários tratamentos, né? Sendo o principal deles, como eu falei, a proteção solar, né? Os filtros solares, especialmente os filtros solares que tenham base, aqueles que tenham cor, né? Que além de ter um efeito de esconder aquela célula que está, vamos dizer assim, doente, que produz muita pigmentação com a luz solar, então são a base do tratamento, junto com clareadores, né? Substâncias clareadoras que a gente usa em casa, geralmente à noite, para ajudar a clarear essas manchas do rosto. E o diagnóstico, como é que ele é feito? O diagnóstico para o dermatologista é simples, né? Então, o paciente já chega ali, a gente cumprimenta, a gente olha, já sabe. Oi, eu tenho melasma, né? Então, você tem melasma, qual que é o seu próximo problema, né? Então, é a brincadeira que a gente faz. Então, o diagnóstico é simples de ser feito, né? A gente só precisa diferenciar de algumas doenças no consultório, porque daí a pessoa vai contar uma história, quando surgiu, né? Então, surgiu depois que comecei a tomar pílula, ou depois da minha gravidez, né? Então, ela tem uma maneira de se apresentar. A gente usa um dermatoscópio, né? Uma lente que aumenta ali algumas vezes para observar. A gente vê muitas vezes a pele do melasma também com vasos sanguíneos exacerbados, e tudo isso causa, vamos dizer assim, uma piora do aspecto da coloração, né? Que esse é o principal, vamos dizer assim, efeito da doença, né? Ao manchar o rosto,
até você colocou, né, causa bastante sofrimento, né? Então, evitar, né, vamos dizer assim, eventos sociais, evitar de se expor, às vezes, atividades esportivas que eu gostaria, né, de aproveitar o sol, a pessoa fica, né, inibida de ir, né? Então, é um problema que causa muito, realmente, problema psicológico também. Mas existe um horário durante o dia do sol que a pessoa pode ir lá tomar o sol? Porque tem gente que realmente se priva disso, né? Desse momento. Isso. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, não vai no horário das 10 às 4 da tarde para não se queimar e tudo, a gente está falando em câncer de pele. Pessoas que têm o melasma, uma pequena quantidade de sol é capaz de produzir uma grande mancha. Então, para a pessoa que tem melasma, é importantíssimo a proteção solar durante todo o dia. Eu falo assim, acordou, né? Sim. Tá nublado, vou ficar dentro de casa, né? Vou ficar embaixo da cama, então você levanta um pouquinho, passa o filtro solar assim, voltado assim para o travesseiro e depois volta a dormir de novo. Tá? Porque realmente a luz é o fator principal do desenvolvimento, né? Para o estímulo da lesão piorar. Tá bem, doutor. Muito obrigada pela participação aqui no Ver Mais e até uma próxima. Eu que agradeço, sempre à disposição.